Noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui no Instagram da Habilitar Cursos e Treinamentos. Tem tempo, né, que eu tô sem fazer live, há mais ou menos uns 2 meses já, muita correria nesses últimos 2 meses, graças a Deus, né, isso é um fator extremamente positivo e hoje estou retornando aqui com a minha sequência de lives. Hoje um tema diferente, né? Eu particularmente gosto de trazer para vocês discussões relacionadas a temas que eu tenho familiaridade, que eu gosto, que eu curto, ou também outros temas que vocês também, né, indicam, sugestionam para mim. E eu tenho uma relação, um tanto engraçada, que depois eu vou estar compartilhando com vocês, né, com o assistente social Ramon. Nós que não nos conhecemos pessoalmente, né? Vocês devem estar se perguntando, caramba, os dois não se conhecem, estão fazendo uma live, né? Levantando uma discussão sobre um assunto, inclusive que não é muito comentado, né? No âmbito do serviço social, que é cuidados paliativos. O Ramon depois vai discorrer melhor sobre isso. Não tem uma discussão teórica ampla acerca do tema. Então, nada mais do que, né, enfim, importante trazer, né, esse tema para discussão, né, discussão profissional, discussão também que envolva, né, informação à sociedade civil, né, dentro da área do conhecimento do Ramon. Enfim, é importante a gente aguçar cada vez mais esse debate acerca desse tema. Bom, vejo que o Ramon, né, já adentrou aqui para conversar conosco. A Eliane também chegou, Suelinhas, né, Suelen também chegou aí. O pessoal tá chegando aos pouquinhos. Então, desde já, vamos começar, né, vamos iniciar. Vou chamar o Ramon para contar aí pro pessoal a história engraçada que nós dois temos acerca do nosso conhecimento, né? Como que a gente se conheceu para poder chegar até essa live. E aí a gente vai desde já, né, disparar para nossa discussão. Então, deixa eu adicionar o Ramon aí. Vamos lá. Só te esperando aí para a gente poder começar a conversar. Tô vendo que você já ativou seu vídeo. Escuta, boa noite. Você está me vendo? Eu estou escutando a sua voz, mas não estou vendo a sua pessoa. O que será que aconteceu? Não está me vendo? Não. Desliguei a câmera e liguei de novo. Ligou e ligou? Isso. Laura Cássia tá dizendo boa noite. Já posso ser sua parente, esse sobrenome aí, ó. Tia. Vocês não estão me vendo? Ah, sua tia? Não, Ramon, não tô te vendo. Você quer sair e entrar na live de novo? Que aí eu vejo que você entrou e te mando o convite. Isso é normal, isso acontece, não esquenta a cabeça, não. Vamos fazer esse teste? Sai da live, aí você entra, vou te encaminhar o convite novamente. Enquanto isso, ó, Tiago falando um assistente social de respeito profissional excelente. Enquanto o Ramon sai, depois ele volta, eu vou lendo os elogios a ele aqui. Titia Laura Cássia dizendo que o ama. Tiago B96, muito boa noite a você também. Maria José Morim que está adentrando. Diego Sepulcro também, muito boa noite. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, enquanto isso. Ver se o Ramon já voltou, porque isso é absolutamente normal. Acontece na maioria das lives, não todas, mas grande parte. Ah, Ramon enviou o convite para mim, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu aceitar, acho que agora vai dar certo, hein? Agora vai. Natália também adentrando aí, boa noite. Sara Santos, Vanusa. Ei, você tá me vendo? Ramon, não estamos te vendo. Está dizendo aqui que você ativou o vídeo, mas não deu certo. Será que sua câmera está ligada? Tá ligada, eu tô me vendo aqui. As pessoas estão me vendo ou não? Pessoal, faz um favorzinho para nós aí para poder ajudar. Vocês estão vendo somente a mim ou estão vendo o Ramon também? A Dedê Pestana falou, você está vendo, mas você está vendo nós dois ou somente a minha pessoa? Estou bem. Dá esse feedback para a gente aí, por favor. Tá me vendo, Tiago? Você, Vanusa? Tiago, estamos vendo. Ah, vocês estão vendo? Ramon, por que sou eu que estou te vendo? O que aconteceu? O que é isso? Aí, pessoal, agora tá vendo os dois, eu acho que vamos tentar, pode ser? Pois é, pode ser. Então, se o pessoal tá vendo nós dois, tá ótimo, perfeito. Não
sei o que foi que aconteceu, mas os Eu tô te dois. vendo. Você tem que habilitar talvez alguma coisa aí, não? Será? Normal. Aí, você desligou a câmera agora. Liguei minha câmera. Isso, estou te vendo. Estranho. Mas tá bom. Vocês estão vendo, então vamos começar então. Não vamos deixar, né, de fazer a nossa live por conta disso. Ramon, vamos contar para o pessoal então rapidamente a nossa história engraçada, como que a gente se conheceu? Pode falar, Eu você gosto primeiro. sempre, eu gosto sempre de falar um pouquinho, né, de onde que eu conheço os convidados. Ó, o Ricardo está dando boa noite, ele é um dos convidados, inclusive já participou de 2 lives Boa noite, comigo. Ricardo. O Ramon, o que que acontece? Nós fazemos parte do mesmo grupo de WhatsApp, e aí, numa determinada ocasião, eu esbocei uma certa criticidade ao salário pago para assistentes sociais de um determinado município. Eu falo o nome do município para manter a questão da ética, né? E aí eu fiz, né, elaborei essa criticidade, né? Vamos pensar, por exemplo, num profissional que tem doutorado ganhar um salário mínimo. Coloquei lá que não é um absurdo, é um valor super injusto. O profissional se capacita cada vez mais para também ganhar cada vez mais, uma vez que a nossa profissão ela é devidamente regulamentada, serviço social não é caridade, enfim. E aí eu fui malhada, né, por um determinado colega, não sei por qual motivo, razão ou circunstância. O Ramon veio em minha defesa, começamos a conversar pelo WhatsApp, né, de modo individual, e aí conversa vai, conversa bem, conheci um pouquinho, né, um trecho da história do Ramon, exatamente com esse tema, né, cuidados paliativos, e aí surgiu essa ideia da live. Vamos, Ramon, então levar, né, o Ramon até sugestionou isso, eu acabei aceitando, de estarmos fazendo uma live no sentido de levar informação, não só para os profissionais, como para a sociedade como um todo, né? Então, por isso que nós dois estamos aqui hoje, né, conversando um pouquinho com vocês. Elaborei uma pauta aqui, um roteiro, né, para poder conversar com ele. Como eu sempre deixo claro para vocês, fiquem à vontade para deixar os comentários, para deixar algumas perguntas, tá? E aí, né, durante a live eu vou repassando para o Ramon as perguntas, deixando os comentários também, a gente vai discutindo, vai discorrendo sobre isso. Já tem um comentário aqui, Ramon Vanusa, esse menino é ouro. Obrigado, Vanusa, gostando demais. Então é isso, meu querido. Pena que eu não estou te vendo, mas tá bom. Ramon, então vamos lá para a gente poder começar. Se apresente, né? E comenta um pouquinho acerca da sua trajetória profissional como assistente social. Fala um pouquinho de você pra gente. Show. Boa noite, Habilitar. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ramon, sou assistente social de formação. Sou formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, né? Atualmente atuo na unidade hospitalar Santa Casa de Guaçuí, que fica aqui no sul do Espírito Santo, né? Escolhi adentrar a residência multiprofissional devido a um fato vivenciado por mim e pela minha família, né? Então, por isso que eu escolhi cuidados paliativos, né? Para conhecer e tentar atuar dentro dessa área e tentar, então, promover qualidade de vida, acesso a direitos, né? A pacientes e seus familiares. E, nesse sentido, então, adentrei a residência multiprofissional pelo Instituto Capixaba de Pesquisa e Inovação, o ICEP, e vim atuar e voltei para o interior, que eu sou natural de Muniz Freire. Tenho 25 anos, sou um homem branco, para a população aí, né, ser acessível. Estou com uma barbinha. Não estou Estou te junto com a vendo, minha mas colega. Isso. E dizer assim, que é um orgulho estar aqui, né, Lívia? Mesmo que a gente se conheceu assim nesse quesito, né? Mas para defender a população, defender a nossa profissão de serviço social, né? E principalmente aqueles que necessitam do nosso atendimento, porque muitas vezes as pessoas não entendem a função, né, do profissional de serviço social e às vezes os próprios colegas mesmo de atuação se equivocam em algumas questões, né? Então, é um prazer estar aqui. Obrigado a todos aí, familiares, amigos, por estar presente, né? A gente fica um pouco nervoso, é normal, né? Mas eu estou à disposição. Espero que eu consiga aí trazer uma noite boa para todo mundo. perfeito. Excelente introdução, excelentes suas considerações. Então vamos lá, Ramon. Contextualiza um pouquinho para nós, assim, como que se deu essa sua relação com cuidados paliativos? Contando, se você falou que tem uma relação, uma questão até pessoal, né, voltado para esse tema. Você pode estar compartilhando com a gente isso? Isso. Então, meu pai, ele foi diagnosticado com câncer, né? Ele teve um câncer no intestino e aí deu metástase, né?
E nesse sentido, eu estava vivenciando a experiência da graduação em Vitória, né? Então, numa capital, eu que nasci no interior, na roça mesmo, né? Não tive acesso a todas as questões, né? Devido ao sistema no qual a gente vive, né? Então, a gente já começa falando aí da divisão de classe nesse sistema, né? E adentrei ao curso de serviço social por uma escolha pessoal, porque eu fiz IFES, né? E fui sempre representante dos estudantes, né? E gostei muito de defender direitos, ampliação, né? Para a população ter acesso aos seus direitos, uma vez que a gente, né, paga nossos impostos e a gente precisa pensar em todas as condições. E aí meu pai veio a ter, então, o diagnóstico, fez alguns tratamentos aqui no Hospital no Sul, também não desejo citar qual, mas veio a minha angústia devido ao despreparo da equipe, né, com os cuidados paliativos, tanto no sentido atendimento direto ao paciente, tanto no sentido também no que se refere aos familiares, né, para a organização familiar, para a dinâmica, para a gente entender todo o processo. Nesse sentido, então, o INSEP inaugurou, começou com as evidências, né, multiprofissionais, não só tem de cuidados paliativos, saúde mental, enfim, e eu passei na prova, né, porque uma prova é uma dedicação exclusiva, né, é um ensino e serviço à residência, então nós estudamos e trabalhamos, atuamos e nos tornamos especialistas. E aí, devido à questão do meu pai, ele vem a óbito em 2017, eu estava finalizando a graduação, em homenagem a ele, todos os pacientes, eu escolhi, né, conhecer um pouquinho sobre os cuidados paliativos e tentar, de forma a atender e tentar melhorar, né? Sei que não conseguimos transformar tudo, mas tentar de forma a homenageá-lo e também atender a população que necessita desses direitos, né? Perfeito. Fiz uma observação aqui em relação ao seu comentário. Antes de eu, né, colocar, né, jogar para discussão essa observação, eu queria que você explicasse, né, para as pessoas, e até para mim também, porque eu não tenho familiaridade alguma com esse tema, o que são exatamente cuidados paliativos e depois você contextualizar se eles são integralmente disponibilizados pelo SUS. Show. Então, cuidado paliativo vem do termo palio, né? Grego, que significa manto, capa, logo proteção, cuidado. Então, conforme a Organização Mundial de Saúde, na sua atualização mais recente, né, de 2017, cuidado paliativo é uma abordagem multiprofissional, ou seja, que depende de vários profissionais, né, para o alívio e qualidade de vida a pacientes, sejam eles crianças e adultos, né, porque se entende muito que é a população idosa, mas é crianças e adultos que enfrentam doenças limitantes de vida, ou seja, doenças que ameaçam a continuidade da vida. Deve-se ter, então, uma avaliação precoce, né? Uma identificação precoce desse diagnóstico de uma doença grave, progressiva que ameaça a vida, né? E precisa levar isso em consideração a avaliação e tratamento adequado da dor e de outros sintomas desagradáveis, né? Que vêm junto com a doença ameaçadora à vida. Então, sintomas esses no âmbito social, no âmbito psicológico, espiritual e propriamente físico, né? Que a população conhece mais a questão orgânica do corpo. No entanto, o cuidado paliativo não é não fazer nada, né? É deixar a pessoa ali morrer, não é sinônimo de terminalidade, né? Cuidado paliativo deve iniciar a partir do diagnóstico de uma doença que é limitante de vida, ameaçadora. Então, a gente tem vários tipos de doenças, vários critérios, claro, e é uma ciência, né? Então, a gente visa, junto com uma equipe multiprofissional, né, transdisciplinar, que atenda esse paciente, seu familiar, né? E aí um fato importante é que o cuidado paliativo ele integra, então, aspectos espirituais também no cuidado, né? E o cuidado também é voltado ao familiar, não somente ao paciente. Então, o cuidado é integrado junto a uma equipe interdisciplinar e focado nas necessidades do paciente, né? Momentâneo. Perfeito. Vou fazer um comentário em relação ao que você falou agora. Fala para o pessoal se tiver alguma pergunta, tá? Vou reiterando essa questão. Pode colocando aqui nos comentários que eu vou lendo. O pessoal está comentando aqui, né? O Ricardo Soares falou que quase trabalhou com você, né? No Hospital Santa Rita. Bacana. Legal. Não sei se você lembra desse grandiosíssimo. Não vou dizer que ele é grande de tamanho, não, tá? Mas o Ricardo é um grande profissional, né, de serviço social. E aí, Ricardo, você falou... O Ricardo não, perdão. Estou falando, né, o Ramon. Em relação aos aspectos espirituais, como que vocês trabalham isso, assim, essa questão espiritual com o paciente? Como que seria isso, assim? Uhum. Até
é Até sinônimo. não impondo, né, questão de religião e tal. Isso, Como que se dá não é isso? sinônimo de religião, né? É Sim. algo que transcende o ser, ou seja, isso cientificamente diz que melhora a qualidade de vida do paciente que tem uma doença, quando ele acredita em algo que é superior a ele, né? Então, assim, às vezes no hospital do interior é um pouco mais difícil, mas o acesso a ele, àquilo que ele deseja. Por exemplo, o próprio padre, né? Mas aqui não focado na questão religiosa, focado naquilo que transcende o ser. Então, seria um acompanhamento voltado também, por exemplo, pelo psicólogo. E nós, serviço social, autorizando, então, os desejos e vontades do paciente no quesito espiritual, ok? Mas, assim, não tem uma Cuidados para... receita de bolo, entendeu? É o paciente solicitando, é o seu desejo, é focar nesse acreditar, né, em algo que é maior do que ele. Uhum. Cuidados paliativos é SUS 100%? Então, como eu disse, o cuidados paliativos, ele tem uma atualização recente pela Organização Mundial de Saúde em 2017, né? No Brasil, ele iniciou basicamente em 1980 e só em 1990 que a Organização Mundial de Saúde foi tentar conceituar, né, os cuidados paliativos. Então, assim, dentro do nosso país, né, ele significou um avanço a partir de 2000, né? E aí a gente tem sérias dificuldades, porque o cuidado paliativo, ele sim é disponibilizado pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, nem todo mundo tem um acesso, tem umas questões burocráticas do próprio sistema e tem o porquê, às vezes, não ter o acesso, né? Porque para esse sistema, algumas pessoas que têm uma doença grave, que talvez estão acamadas, não têm uma produção para esse sistema capitalista, né? Então, a gente pode dizer que sim, né, nós temos uma resolução, né, é a resolução número 41, de 31 de outubro de 2018, que vai dispor, então, sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos integrados aí ao SUS, né? Mas não temos legislação, assim, uma política pública voltada aos cuidados paliativos, ok? Porque ele é uma abordagem muito profissional, né, e está integrado ao Sistema Único de Saúde, e ele é diferente no mundo todo. Então, no Brasil, a gente vai ter um segmento, talvez na Inglaterra outro, né? Mas o objetivo é fazer o quê? É conhecer esse paciente para além da sua doença, né? Porque a gente está focado muito numa questão biomédica, né? Focado só no biológico, focado só no posicionamento do médico. E ali a gente atende no leito 302 um paciente que chama José, que tem uma história de vida, que tem um contexto para além daquele diagnóstico, para além daquela doença. Então, os cuidados paliativos é centrado nesse paciente. Então, ele pode ter acesso a outros locais, como unidade de saúde, área hospitalar, né? Então, não sei se o pessoal aí tem a mesma dúvida que eu. Como eu falei, eu sou leiga neste assunto. Então, assim, tem uma lei, né, começou na década de 80, melhorou em 90, em 2000 regulamentou, pelo que eu entendi. Me corrija se eu estiver errado. Então, assim, não é uma política pública, então, não tem uma política pública específica, e não tendo política pública, Ramon, quais são essas questões burocráticas, assim, para a pessoa conseguir ser inserida, não sei se posso chamar isso de um programa, de atendimento, enfim. Como que se dá, então, como é que se dá essa, entre aspas, escolha do paciente que vai ser atendido? Quais são os critérios de inclusão? Isso. Então, os critérios de inclusão vai ser a partir do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, né? Então, assim, o cuidado paliativo, ele deve-se ter acesso em todo o âmbito do SUS, né? No entanto, existe uma política pública frágil, não é muito organizada, né? Então, só tem essa resolução de 2018, mesmo que o cuidado paliativo ele é muito antigo, né? Ele iniciou lá com Cecily Saunders, lá na Inglaterra, em 1960, né? Onde ela buscou acompanhar esses pacientes que viviam jogados, né? Porque não tinham atendimento, porque era focado só na questão da doença curativa e não no paliativo, né? É importante dizer, eu acho que o Ricardo traz aí também, né, que a pessoa em cuidado paliativo não é sinônimo também de terminalidade, como eu disse, né? Não é sinônimo de morte. Então, a gente tem alguns princípios, nós não trabalhamos com protocolo, trabalhamos com princípio, então é afirmar a vida e entender a morte como processo natural, que é um processo que acontece. Então, o cuidado paliativo ele afirma a vida. A partir do diagnóstico de uma doença ameaçadora, por exemplo, eu tenho um acidente vascular cerebral, eu posso estar adentrando a cuidados paliativos, mas, né, pode ter um tratamento modificador da doença. Então, pode ser o tratamento paliativo junto com o tratamento curativo, ok? Então, não tem uma especificação, assim, cuidado paliativo, ele pode ser exclusivo, ou seja, quando não há
Então, ali é mudança no quadro da doença, ou seja, não há uma cura. Então, o cuidado paliativo vai ser exclusivo. Mas também existe um paralelo entre o cuidado curativo e o cuidado paliativo, ok? Então, é a partir do momento que a pessoa tem uma doença ameaçadora à vida. Então, nós temos várias doenças, né? No entanto, as pessoas entendem que é só o câncer. O câncer, automaticamente, a pessoa, ela adentra cuidados paliativos, ok? Então, todo diagnóstico de câncer, a pessoa está em cuidados paliativos, mas ela está também no tratamento curativo. Então, ela pode sair do cuidado paliativo. Automaticamente, ela não precisa estar aos cuidados paliativos a vida toda, se ela tiver o quê? A cura desse câncer, ok? Então, é cuidado paliativo junto com cuidado curativo, ou seja, modificador do processo, do percurso da doença, ok? Vamos ter vários tipos de doença, pode falar. Não, pode falar você, continua. Isso. Tá bom de ouvir, pode continuar. Vamos ter aí vários critérios, claro que tem que ter uma avaliação minuciosa da equipe, né? Principalmente de um médico paliativista, aí, de um enfermeiro paliativista, assistente social paliativista, então pessoas que têm a formação em cuidados paliativos, né? Para então ter o melhor critério, tem critérios de funcionalidade, então não é só a pessoa ter o quadro, por exemplo, de uma doença ameaçadora à vida no sentido literário. Por exemplo, vou citar algumas doenças para conseguir explicar melhor. Algumas doenças que são critérios para inclusão e cuidado paliativo. Nós temos o câncer, que automaticamente, então, nós temos o AVC, nós temos as doenças cardíacas do coração, né? As doenças pulmonar, né? O DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é muito presente na área hospitalar, né? Nós temos as doenças renais, né? A insuficiência renal. Temos a doença hepática, né? Do fígado. Temos demências, aí temos o Alzheimer, o Parkinson também, basicamente, entra automaticamente em cuidados paliativos. E temos um critério importante, que é a síndrome da fragilidade do idoso, que também adentra a cuidados paliativos. Mas aí a avaliação deve ser para uma equipe especialista, né? Principalmente um médico, junto com a equipe multi, né? Integrada. E deve ter um cuidado, porque não é porque eu tenho um AVC que eu estou em cuidados paliativos, né? Tem a ver com o quadro atual do paciente e com as características específicas da doença, ok? Beleza? Então, o câncer vai ser automaticamente. E aí eu posso sair também do cuidado paliativo, ok? E sim, os cuidados paliativos tem alta e vai para casa. Esse é o maior objetivo. E vive, como nosso colega falou aí, que também, né, estuda essa área, 20 anos, 30 anos, né? E esse processo de terminalidade, ele pode ser muito tempo também, tá bom? Perfeito. Você está falando do nosso colega aqui, o nosso colega Ricardo deixou aqui uma sugestão para você poder falar. Que seria se você pudesse falar da diferença de processo ativo de morte e cuidados paliativos. Porque assim, as pessoas confundem cuidado paliativo como se fosse morte, né? Como se não tivesse nada a se fazer. No entanto, há muito a se fazer. Cuidado paliativo, como eu disse, é a partir de uma doença grave que ameaça a vida e pode ser incurável, né? O processo ativo de morte, ele é um pouco específico mais da área da enfermagem, né? Que vai ter alguns sinais, sintomas ali que o paciente vai estar exacerbando e vai estar mostrando para a equipe e que aí às vezes o médico vai nocionar para preparar a família e tudo mais. Mas não dá para se dizer assim o momento exato no qual o paciente vai vir a óbito, né? Existem alguns critérios, alguns sintomas, alguns sinais, né? Relacionados à pele, relacionados a cheiro, por exemplo, né? Que a equipe então vai perceber que está tendo então um processo ativo de morte, né? E existe a terminalidade, que são também questões diferentes. Então, assim, cuidado paliativo não significa morte, cuidado paliativo significa afirmar a vida, como eu disse, significa um tratamento, uma avaliação correta da dor, para alívio do sofrimento, para qualidade de vida e para que o paciente ele viva tão ativamente até a sua morte, né? Então, a gente afirma a vida, a gente afirma o cuidado ativo, total, integral, que está em consonância com o que nós acreditamos, né? E que é necessário para o paciente. No entanto, nós temos muita dificuldade, principalmente com a equipe médica. Eu vou falar um relato vivência, por exemplo. Nós fazemos aqui no Serviço Social, que eu vou também falar um pouquinho das nossas atribuições, né? Transição de cuidado, que é o quê? O paciente de cuidado paliativo, sim, ele recebe alta e vai para casa. O objetivo é que, sim, a gente consiga, de fato, que ele vá ficar com a família. Então, com a família, cuidador, quem ele quiser, né? Porque o objetivo é fazer com que os desejos e vontades do paciente, aí a gente do Serviço Social entra muito nisso, sejam aceitos, sejam validados, ok? Dentro das condições técnicas e éticas, né? Então, às vezes a gente vai fazer uma transição de cuidados e aí a gente solicita ao município esse cuidado, né? Então, a gente transfere o cuidado da área hospitalar, uma vez que a minha residência foi no âmbito hospitalar,
nós transferimos o cuidado ao município, para que o município continue esse acompanhamento. E vários profissionais ali negam, porque acham que não tem nada a se fazer. Então, tem uma dificuldade ainda na terminologia dos próprios profissionais da saúde, não só da sociedade no geral, entendendo que o cuidado paliativo não se tem nada a fazer, que é morte. E, pelo contrário, não é morte, é vida. É uma pessoa que está ali. São aspectos da vida social, espiritual, né? E que ela pode sim sair do cuidado paliativo e pode ser junto com o cuidado curativo, ok? Pode ser em paralelo, ok? Esses profissionais que não aceitam é do hospital ou seria de uma UBS, por exemplo, quando ele recebe alta? Explica essa parte quando melhor. O paciente, a gente faz um checklist de alta, então uma alta programada segura. Então, a residência vai ter, sim, um parâmetro também diferenciado, que nem sempre é a realidade das áreas hospitalares, né? Tem uma equipe multi, que é pensado em vários profissionais, né? Cuidado paliativo é feito por médico, é feito por assistente social, é feito por psicólogo, fonoaudiólogo. Aliás, temos aí uma fisioterapeuta falando, né, que é paliativista, levando cuidado para o mundo, Lília. Então, assim, cuidado paliativo é feito, não é feito com equipe, né? É com uma equipe. E aí tem que ser integrada, entendendo que o ser humano é multidimensional, ou seja, ele tem várias dimensões que precisa ser cuidada, né? Ramon, você poderia dar um exemplo prático para a gente, assim, de como são esses cuidados paliativos, assim? Tem um paciente ali, que tipo de metodologia, para além da espiritualidade, é utilizada nos cuidados dele? Medicamento, planta? Eu não tenho uma noção, assim, tem algumas pedras específicas. Eu vi numa novela também, tem uma relação. Como que é isso, assim, na prática? Às vezes, assim, a arte, a cultura traz um pouco diferenciado o cuidado, né? Mas, na prática, a partir do momento que esse paciente, na minha realidade no âmbito hospitalar, né? A partir do momento que esse paciente adentra o âmbito hospitalar, né? Ele é avaliado ali pela equipe multiprofissional, né? Para conhecer seu histórico clínico e social, né? Então, vai entender lá o seu João, né? Ele tem 82 anos, ele é casado com a Dona Maria, natural de Alegre, enfim, Vitória, e ele tem tais comorbidades, né? Ele tem diabetes, ele tem hipertensão, e ele foi acometido ali, por exemplo, né, descobrir um diagnóstico de câncer. Então, a equipe de cuidados paliativos vai ser solicitada para uma avaliação desse paciente. E a gente usa os critérios, né, da ciência e usamos critérios também de avaliação de funcionalidade, estado neurológico. Então, assim, precisa entender a partir de escalas, né, que a gente tem o KPS, o PPS, que nós usamos muito na área hospitalar, e entender se esse paciente precisa ou não dos cuidados paliativos, né? Automaticamente, se ele tem uma doença limitante de vida, ou seja, se ele tem um AVC com os critérios, né, dentro da ciência, para iniciar os cuidados paliativos, ele vai ser iniciado junto com os cuidados curativos. Então, vai ter um profissional buscando ali o cuidado modificador da doença para que venha ter, então, essa cura desse diagnóstico, né? Um prognóstico positivo no sentido que vai conseguir sair desse cuidado paliativo. Mas a equipe de cuidado paliativo anda em conjunto, né? É importante frisar que a equipe, como eu disse, entende, né, para quem está entrando agora, que cuidado paliativo é sinônimo de morte. Pelo contrário, é de vida. É de olhar o paciente que tem uma doença ameaçadora de vida, uma doença limitante, e promover para ele cuidado. E esse cuidado deve ser ativo, total, integral, tendo em vista o quê? Seus desejos e vontade. E preparar, possivelmente, esse paciente, porque muitas vezes ele vai deambular, ou seja, ele vai andar, ele vai ter uma vida totalmente ativa. Ele só vai ter um diagnóstico de uma doença limitante de vida, mas que não pode vir a óbito agora. Pode viver há 20 anos, 30 anos, ok? Então, a abordagem paliativista vai iniciar a partir do diagnóstico de uma doença limitante de vida, seja ameaçadora à vida. Então, aí temos várias, né? Mas, claro, tem a ver com o quadro do paciente do qual ele apresenta na área hospitalar e tem a ver com o critério da doença. Então, ele tem um Alzheimer. Então, nós vamos avaliar esse paciente e vai ser solicitada a equipe de cuidado paliativo. E a equipe de cuidado paliativo entende que deve ser especialista. Ou seja, entender a abordagem paliativista. E aí, o primeiro passo é o quê? Fazer com que esse paciente entenda o que é o cuidado paliativo e a proposta de tratamento para ele, em conjunto com ele, né? Porque o tratamento é dele. Pode falar. Então, não é sua especialidade, não faz parte da sua área do conhecimento. Você responde se você souber, né? Se você puder, enfim, dentro da ética também. Vamos supor assim, você falou do paciente com Alzheimer. Então, assim, a equipe vai avaliar e vai ver que tipo de cuidado paliativo pode estar aplicando com ele. Você poderia, nesse caso, dar exemplo para a gente? Olha, o paciente com Alzheimer pode utilizar isso no que se refere a cuidados paliativos. Você pode mencionar assim ou não seria interessante? Sim.
Então, eu acho que assim, toda a questão, Olivia, é o olhar sobre esse profissional, um olhar atento, um olhar empático, um olhar sobre as necessidades, porque muitas vezes, né, na equipe multiprofissional, o profissional vai olhar o aspecto da doença. Então, assim, o cuidado paliativo, ele é uma abordagem multi. Então, assim, não dá para falar de questões específicas. Dá para falar, assim, que um paciente foi admitido na área hospitalar e ele, por exemplo, necessita de um oxigênio para estar ali no hospital. Então, a gente pode promover o quê? Uma oxigenoterapia domiciliar, fazendo com que ele vá para casa e tenha acesso de direito pelo SUS, né? Com esse oxigênio domiciliar. E aí, a ação de cuidado paliativo, ela não é só medicamentosa. Ela, por exemplo, é não farmacológica. Então, nós vamos ter profissionais aí excelentes da fisioterapia, né, que vão buscar a fisioterapia motora, respiratória, né, para um alívio desse sofrimento, né, principalmente pacientes aí que têm o DPOC, então ele tem uma falta de ar constante, de espinéia. Então, fazer ações ali não farmacológicas, ou seja, não uso de medicamento, para o alívio desse paciente. E também dispositivos invasivos. Muitas vezes o nosso fonoaudiólogo vai avaliar e vai ver que não tem necessidade de uma sonda nasoenteral, que vai ser no narizinho, né? Então não vai ter necessidade de uma sonda a partir do quê? Desse cuidado, dessa avaliação. Então muitas vezes o paciente não vai precisar adentrar a dispositivos invasivos, sonda vesical de demora, né? Não vai precisar de uma intubação, e aí tudo é dialogado com a família. E é preciso ressaltar que a responsabilidade não é familiar, e sim do profissional, e principalmente o médico, né? Que muitas vezes o profissional médico ele quer fazer uma sedação paliativa, né, que é quando o paciente tem um sintoma refratário, ou seja, nem a morfina, né, consegue tirar a dor daquele paciente. Então, às vezes, o médico não quer fazer uma sedação paliativa, que seria o paciente usar certos medicamentos que a farmácia vai nos auxiliar bastante, e aí responsabiliza a família. Não, é responsabilidade médica, né, sobre algum uso de dispositivo ou não. Então, a equipe paliativa vai ver se é necessário ou não para o paciente dentro das necessidades, né? E aí o objetivo é o quê? O alívio do sofrimento. Então, é o controle dos sintomas, né? Se ele apresenta, então, a dispneia, a gente vai tentar com uso medicamentoso e com uso não medicamentoso para o alívio desse sofrimento. É, né? Isso que eu queria entender. Como seria esse uso não medicamentoso? Então, aí seria, por exemplo, com vários profissionais. Por exemplo, uma escuta da psicologia quando o paciente está com dor, ou do serviço social, né? Adentrar a área hospitalar, talvez, como os meninos aí de Vitória têm muito, com pet, um animal que a pessoa gosta muito. Ou às vezes, tá. isso, ou às vezes, por exemplo, o uso da dispneia, o ventilador à frente do paciente, que é uma questão mais técnica da fisioterapia. Esse ventilador vai estar à frente do paciente, a ambiência, o local no qual esse paciente está, tem que ter uma circulação de ar. Então, assim, tem várias tipologias que a gente pode trazer que ela alivia, por exemplo, a dispneia, alivia a dor, né? E que não precisa do uso medicamentoso, né? Isso aí que a Lívia está trazendo. A Lívia, desculpa. As dores nem sempre são físicas, a gente olha muito físico, né? Às vezes é uma dor social, que eu vou comentar, né, na atuação do serviço social, é uma dor psicológica, é uma dor espiritual, é o medo da morte, é não entender seu processo clínico, ok? Então, assim, tem muitas questões, né? E que precisam ser tratadas. Às vezes está tudo na mente, né? Isso, que o físico, ele é exacerbado devido a uma questão social e uma questão psicológica. Né? Então está tudo interligado, por isso a necessidade de uma equipe transdisciplinar que atua em conjunto para o alívio do sofrimento, porque a gente falou no início sobre o quê? Sobre avaliação e tratamento adequado da dor. Então a gente vai avaliar a dor total que esse Silisaldo vai trazer, que é a dor no âmbito social, que é a dor no âmbito espiritual, que é a dor no âmbito psicológico, ok? E também a dor física. Ótimo, perfeito. Agora eu entendi. Entendi tudo agora. Ficou bem coesa assim, a sua elucidação agora. Deu para compreender bem. Ou seja, tudo está na mente e cada um dentro da sua área do conhecimento vai sugestionar, né, o cuidado paliativo a ser, né, aplicado com aquele paciente em determinada, né, patologia. Sim. Vou ler os comentários aqui, mais antigos aqui, antes de fazer a próxima pergunta. A gente tem um comentário do Ricardo aqui que diz o seguinte: existem pessoas jovens que, quando recebem um diagnóstico de cuidados paliativos e não aceitam o diagnóstico, uns podem se aposentar, mas também não aceitam se aposentar. Fabíola está parabenizando aqui pelo tema, o Ricardo também está parabenizando. Muita gente adentrando aqui também, a Rafaela, né, parabenizando pelas suas explicações. Pessoal aplaudindo aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Então, Lívia,
Aí o Ricardo Falar. está trazendo aí, que eu estou vendo aqui, ele está falando, né, da questão aí da mistanásia que a gente fala, né, que é a morte social. Ou seja, as pessoas mais pobres que residem longe, por exemplo, dos centros urbanos, né, que foi no caso que eu citei, que o cuidado paliativo ele está mais apropriado, mais organizado nas metrópoles, então na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, né, no Espírito Santo nem tem tanto, foi iniciativa do ICEP, por exemplo, a residência. Então a gente tem alguns hospitais, né, que servem de apoio ao IEAC em Cariacica, o hospital aqui de Jerônimo, né, no sul do Espírito Santo, mas ainda assim a gente está avançando pouco a pouco. Como eu disse, é uma resolução, nem é uma legislação, né? Não é uma lei específica, depende muito de formação da equipe, né? Então é preciso entender toda a formação também, como que está dos nossos profissionais, como está a formação na universidade, né? Pensando na universidade pública, gratuita, de qualidade, acessível, né? Então como está a formação, que é pensada mais no âmbito curativo, né? Os médicos, eles são formados, aí, os profissionais, mas para salvar vidas do que entender o processo como um todo. Então, fica na questão mecanizada, fragmentada. E aí não pensa a Dona Maria num todo, né? Pensa a Dona Maria na sua doença, então na sua comorbidade. E esquece que a Dona Maria está além de uma doença, ok? Perfeito. Perfeita a sua explicação. Já que você está trazendo criticidade em relação a profissionais, assim, né, a necessidade de investir em mais capacitação, ampliar, inclusive, né, os serviços, transformar em política pública, queria que você comentasse, eu tinha notado desde lá atrás, quando começou a live, eu falei, na oportunidade certa eu vou perguntar. Você falou, num determinado momento, que na ocasião do seu pai, inclusive eu posso perguntar, porque você nem citou o nome de hospital, nem nada, né? Então a gente pode, né? Aí eu vou fazer a pergunta e você responde se você quiser, tá? Que você falou que algo que te chamou muita atenção nos cuidados com ele foi em relação ao despreparo dos profissionais. Esse despreparo seria em relação a quê? Assim? O que te chamou muita atenção? Então, Lívia, eu acho que tudo. Eu acho que, assim, muitos profissionais que estão no atendimento oncológico, por exemplo, não têm a formação, né? Porque, assim, nós somos assistentes sociais, né? Aqui a gente está com outros profissionais, né? É muito bom saber disso, né? Então, o que que acontece? Muitos profissionais, né, eles adentram a certas políticas públicas, a certo ambiente, de trabalho, e eles não estudam sobre, né? Acham que a formação de 4 anos, 5 anos vai ser eficaz. E é preciso entender que a realidade é dinâmica, que as coisas se transformam. Então, se eu sou assistente social, eu sou um profissional ali na divisão sociotécnica do trabalho, um profissional generalista, ou seja, eu atuo no Tribunal de Justiça, eu atuo na política de saúde, e a política de saúde transforma em política de saúde mental, né? Área hospitalar, unidade básica de saúde. Se eu atuo na assistência social, na política educacional, eu preciso estudar para além do serviço social, eu preciso estudar essa política, eu preciso entender, eu enfermeiro também. Então, assim, muitos profissionais vivem ali no cotidiano, claro que também, né, a gente precisa falar também dos ambientes que às vezes não colocam a necessidade de profissionais também, né, às vezes é um enfermeiro para dar conta de vários leitos, a gente tem isso muito frequente e vive, né, tem a ver com o estado mínimo aí para o social e máximo para o capital, para grandes empresas, né. Tem a questão aí do acúmulo, né, de funções dos profissionais, mas tem também a falta de formação continuada desses profissionais e do interesse da própria instituição em fazer essa formação continuada, essa capacitação que é necessária, entendendo que cada caso é um caso, ou seja, cada um traz a sua subjetividade, a sua história, né? Então, eu acho que tem aí dificuldades, vamos dizer assim, né? Não estou aqui generalizando, mas na formação, né, dos nossos profissionais médicos, enfermeiros, no que se refere a cuidados paliativos, ou seja, não existe matéria sobre isso, né? Entendendo que o cuidado paliativo ele é antigo, não é novo. Só que no Brasil está iniciando de pouco a pouco, como é a nossa realidade aqui brasileira, né? Então, assim, é entender que muitos profissionais atuam em cuidados paliativos sem entender o que é cuidado paliativo, sem entender o que é uma abordagem multi, sem entender a necessidade de alguns profissionais, devido a vários fatores, né? Então, às vezes, a formação, ela viola até o próprio direito do paciente, ok? Porque, às vezes, eu vou adentrar um espaço, não vou estudar, a instituição não vai dar uma formação continuada. Então, assim, são vários fatores, desde a formação. Então, por isso que nós, né, estamos aqui nessa live, que é um dos objetivos, ou seja, trazer conhecimento à população, socializar, né, provocar a universidade. Então, a residência tem um âmbito aí muito importante, né, de pensar uma formação para além do prático, ou seja, teórico operacional. Então, pensa a metodologia, pensa a prática, pensa o teórico e que tudo se complementa, ou seja, é tudo junto, não é separado o teórico do prático. O teórico que nos colabora para o prático
e assim vai. Então, nós aqui somos profissionais que devemos cobrar do Estado, cobramos, mas a gente sabe que vai para além dos nossos limites, temos limites, mas também temos possibilidade. Então, é preciso ter essa escuta ativa, ter essa escuta sensível e pensar que é necessário estudar diariamente. Perfeito, professor Ramon. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, o Ricardo me trouxe algumas considerações aqui, algumas criticidades, falando em relação à falta de capacitação profissional mesmo, e que alguns profissionais nem sabem, né, exatamente o que são os cuidados paliativos. Então, o Ricardo também deixa a sua criticidade aí. Ramon, você falou que essa questão de cuidados paliativos é muito, né, lá para São Paulo, né, grandes centros urbanos. Aqui no estado do Espírito Santo, você mencionou o Hospital de Jerônimo Monteiro. Tem algum outro hospital que você tem conhecimento aqui no estado que leva a sério essa questão de cuidados paliativos, que trabalha fortemente com isso? E você poderia citar alguns para nós? Tem o Hospital Santa Rita, né, que é focado mais na questão oncológica, neoplasias, né, câncer. Né? Nós temos o Hospital Evangélico aqui no sul de Cachoeiro, de Itapemirim, né, que também é voltado mais à questão das neoplasias também. Né? Nós temos o EAC, né, que é um hospital estadual em Cariacica. Nós temos o Hospital Dr. Dório Silva, na Serra. Nós temos algumas clínicas particulares, alguns hospitais particulares, mas eu acho que não convém citar, né? Porque a gente confia no público, no acessível a todos, de qualidade, uma vez que a política pública é que nós defendemos enquanto serviço social. Então, nós temos, assim, áreas hospitalares maravilhosas. Então, você tem hospitais públicos e hospitais filantrópicos também, que recebem recurso público, ou seja, essas pessoas são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Então, nós temos o Hospital Santa Rita, que ele traz aí, nós temos o Hospital EAC, em Cariacica, nós temos o Hospital Dório Silva, na Serra, nós temos aqui no interior, né, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, né, mais focado também no ambiente oncológico, e nós temos o Hospital Estadual de Jerônimo, né, que é um hospital pequeno, que vem ampliando, no qual eu fiz a residência, que tem uma equipe ali de residentes, seja residentes 1, residente 2, R1, R2, que é uma equipe muito focada nesses pacientes, ou seja, nem todo mundo que vai para lá é nos cuidados paliativos, mas a gente tem vários encaminhamentos de hospitais da Grande Vitória, né, hospitais até de fora, né, do estado do Espírito Santo, para o atendimento de cuidados paliativos. Entendendo que, como eu disse, cuidados paliativos é antigo, no entanto, no estado ainda tem um crescimento significativo a partir de 2000, então ainda estamos andando, né? Mas, claro, assim todo mesmo. ambiente hospitalar deve oferecer cuidado paliativo, como a gente falou lá no início. Né? O melhor local para o paciente é onde ele deseja ser cuidado e acolhido. Então, é no seu ambiente domiciliar, é a partir de visita domiciliar que ele tem direito, uma vez que ele tem uma doença grave que ameaça a sua vida, se ele tem direito ao acesso, né, transporte de direitos, aí, que são vários, por exemplo, né, a levar a um hospital onde tem um acesso a cuidados paliativos, por exemplo, né? A gente tem vários exemplos aí, né, de dificuldades profissionais, como eu disse, né, um exemplo de transição de cuidado no qual a gente solicitou, então, o município que cuidasse do paciente no quesito cuidados paliativos. Então, a gente faz uma transição de cuidado. E aí, certos profissionais disseram que não ia cuidar porque não tinha nada o que fazer, não deveria fazer uma visita domiciliar. E profissionais desses com formações, assim, né, variadas. Então, assim, é muito difícil, porque se a sociedade não conhece, os profissionais não conhecem, não entendem, vai dizendo, assim, que cuidado paliativo é morte. E pelo contrário, mas claro que é preciso entender sobre a nossa morte, é preciso falar sobre morte, porque morte é um tabu, né? Como que eu vivo hoje? Porque a morte é a única certeza que nós temos, essa é clara, né? Então, assim, é preciso falar como eu estou agora para entender uma morte digna. E todo paciente ele tem direito a uma morte digna, e o cuidado paliativo ele traz isso. E traz também, Lívia, que aí quando eu disse lá no início, o acompanhamento dos familiares, porque o familiar também sofre. Né? Porque esse paciente ele vai ter o quê? Uma perda de uma identidade, uma perda de autonomia, que é uma dor social, por exemplo, que a gente trabalha no serviço social. Então, a família vai sofrer, vai ter uma sobrecarga do cuidador. E aí vai ser preciso o quê? Atender a família, cuidar dessa família, desse cuidador. E vai ter também aqueles pacientes que não têm família. E aí vai precisar acionar a rede, que é o trabalho de serviço social constante, a rede intersetorial, né? Pessoas em situações de rua que estão em cuidado paliativo. Então, assim, é necessário pensar que todos os ambientes devem oferecer cuidados paliativos aos pacientes, a partir do momento que eles têm uma doença que ameaça a vida, que é limitante de vida, né? Então, não precisa ser um hospital específico de cuidado paliativo. No entanto, é preciso formação continuada e o Estado, né, entender a necessidade para a gente, assim, oferecer os melhores cuidados possíveis ao paciente e sua família. E aí, o cuidado paliativo, ele foca também no cuidado pós-óbito. Então, não é só aquele atendimento ali com o paciente. Então, o cuidado paliativo preconiza também esse acompanhamento familiar pós-óbito,
ok? Ok. O Ricardo deixou uma observação ali que a oncologia do Hospital Infantil de Vitória também trabalha com Ah, cuidados sim, isso, paliativos. porque cuidado paliativo não é pessoas idosas só, tá? Pessoal, como a OMS vai trazer em 2017, sua atualização mais recente, é para crianças e para adultos. Então, é para todo mundo, não é exatamente para pessoa idosa. Claro que, né, a população idosa talvez ela tenha um crescimento maior no cuidado paliativo, uma vez que, né, descobre a doença talvez lá, então assim. Tem a ver também com o avanço tecnológico. A gente precisa lembrar do avanço tecnológico, do avanço da saúde, né? Que a gente agora vive com doenças crônico-degenerativas, né? E tem um acompanhamento, então a qualidade de vida melhorou, a progressão, né? Mas é preciso dizer que todo mundo deve acessar os cuidados paliativos. E muitas crianças nascem, estão, por exemplo, em cuidados paliativos, ok? Então não significa só idosos. Perfeito, professor. Só hospital e casa, UBS também, qualquer Não, lugar, na qualquer verdade, né? Qualquer lugar, unidade equipamento de da saúde, saúde. e isso que é muito principal que os hospitais deveriam fazer, que é a alta segura, ou seja, fazer com que a unidade de saúde entenda que aquele paciente que é munícipe daquele local, né, ele saiu da área hospitalar e ele precisa de continuidade de cuidado, que a gente fala transição de cuidado. Então nós criamos, por exemplo, em Jerônimo, um protocolo sobre a alta segura eficaz, que é pensar essa alta com antecedência e solicitar ao município acompanhamento. E aí é necessário a unidade de saúde pensar numa questão domiciliar, que muitas vezes esse paciente vai ter dificuldade ali de ir à unidade de saúde, então a questão de visita domiciliar vai ser importante, muitas vezes é o serviço social que solicita esse atendimento também, ok? E aí a gente tem história muito importante, trazendo um pouquinho para o prático, por exemplo, paciente de 90 anos que nunca foi atendido na unidade de saúde e que a gente solicitou esse acompanhamento e que esse paciente foi atendido. Então a gente sabe que nem para todo mundo tem acesso, tem a questão de regiões, né? A questão rural, principalmente, que muitos locais ainda não têm acesso à internet, pessoas que não têm ali acesso a nada, né? E aí nem a sua própria saúde, que é um direito e que o município deveria se responsabilizar, né? Então a gente tem casos de sucesso, tanto de profissionais que não entendem que é cuidado paliativo e a gente precisa fazer educação continuada, e tanto também da unidade de saúde que não consegue chegar a todos os pacientes, né? Devido a várias questões, que aí também não cabe aqui, mas é preciso a reflexão. Ótimo, ótimo, ótimo. Você falou aí de casos de sucesso. Vamos lá, você pode citar para nós esse acompanhamento em cuidados paliativos, o tipo de melhora que pode ser observado no acompanhamento de alguns pacientes? O paciente entrou de uma forma ao longo, né, do acompanhamento, observou-se uma melhora assim, considerável em tal aspecto. Você pode mencionar para nós? Então, Lívia, eu acho que assim, como eu disse, o princípio do cuidados paliativos é o alívio da dor, né? Então, o principal às vezes é essa pessoa não sentir dor mais. E aí ações farmacológicas, ou seja, medicamentosa e não medicamentosa. E aí controle dos sintomas. Às vezes aquele paciente vai ter vômitos constantes. Então a gente vai conseguir a partir de ações farmacológicas e não farmacológicas que cesse esses vômitos, por exemplo, o enjoo, né? A falta de ar, por exemplo, que consiga de fato que esse paciente não tenha falta de ar. Então a gente vai precisar da equipe multiprofissional. E às vezes o paciente vai ter alta dos cuidados paliativos, que é mais importante ainda, vai ter cura dessa doença ameaçadora da vida, né? Então, ele não vai precisar mais dos cuidados paliativos, no entanto, vai precisar desse acompanhamento sistemático. Então, assim, tem diversas ações, tem diversos relatos, mas lembrar, assim, todos eu não consigo. Mas eu acho que o principal é promover qualidade de vida quando ainda há vida. E aí tem uma frase que eu gosto muito da Cecília Salles, que foi a percussora aí de cuidados paliativos pelo mundo, que ela traz, o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então, quando se há cuidado, não há sofrimento, né? Perfeito, perfeito. Como é que é o nome dessa autora aí? Cecília Salles, ela iniciou, né, em 1960, mais ou menos, na Inglaterra. Ela era assistente social, cursou enfermagem e, por fim, medicina, entendendo aí, ela é uma equipe praticamente, entendendo a necessidade da equipe pensar sobre essa vida, né? Entendendo uma questão histórica também, que eu acho que não cabe aqui, beleza? Beleza. Então vamos lá, você começou falando aí, né, de assistente social, então vamos trazer a nossa discussão para o serviço social, né? Como é que é a atuação do serviço social com pacientes em cuidados paliativos? Seria tão somente essa questão do acompanhamento à família, que você falou que também é muito importante? Tem alguma Então, outra atribuição? Fala para a gente um pouquinho como é que é.
Então, a assistente social é essencial, né? Uma vez que, como eu trouxe no início, a gente está falando da dor total que a Cecília Saúde vai trazer. Então, a dor na esfera psicológica, né? A gente pensa só no físico, mas a dor na esfera psicológica, é dor na esfera social, é dor na esfera espiritual. Ok? Então, o assistente social ele vai atuar tentando o quê? Amenizar essa dor social. E aí, o que era dor social? É a perda da identidade desse paciente, uma vez que ele tinha talvez uma vida ativa. E aí, quando ele descobre, então, uma doença ameaçadora à vida, tem um diagnóstico de um câncer, tem um diagnóstico de um AVC, e aí ele adentra cuidados paliativos, ele vai ter vários sofrimentos. E aí ele vai ter perda do quê? Da sua identidade, vai ter perda da sua autonomia, talvez perda do trabalho. E isso para ele vai trazer um sofrimento tanto social, talvez psicológico, e possivelmente sim psicológico, e vai fazer com que isso prejudique o físico, ok? Então, a gente traz o serviço social quando o paciente é lúcido, orientado, quando ele consegue responder por si, a gente vai trabalhar um pouquinho com as diretivas antecipadas de vontades. O que é isso? Como eu quero ser cuidado quando eu não puder falar por mim próprio, ok? Então, existe um documento chamado Testamento Vital, que é o quê? Eu vou descrever de forma antecipada as minhas manifestações de como eu quero ser cuidado quando eu não puder falar por mim. Claro que é um documento que tem que ter, né, um auxílio possivelmente de um paliativista, né, um médico, um assistente social, um enfermeiro, enfim, que entenda, né, as questões clínicas e sociais para então orientar esse paciente da melhor forma de fazer um documento, né? Esse documento pode ser escrito, deve ir para o prontuário, ok? Então o paciente vai descrever: eu não quero dispositivo invasivo, por exemplo. Claro que é preciso entender que esse testamento vital ele vai levar em consideração os desejos dos pacientes, mas as questões éticas e técnicas do profissional. Então, às vezes, eu não quero ser entubado, mas se tem condição do paciente ser entubado e para ele vai ser benéfico, vai haver a intubação, ok? Então, existe a diretiva antecipada, que é uma forma de a gente trabalhar com a família essas manifestações, para quando ele não tiver as condições, para que ele seja atendido dos desejos e vontade dele. Então, o serviço social, ele busca aliviar essa dor social, né? Integrar junto à equipe, né? Equipe multi, conhecendo a realidade desse paciente. Quem é o seu José? Quem é a Dona Maria, né? E aí a gente vai trazer quem é eles no sentido biográfico, né, na sua realidade econômica, social, na sua realidade cultural. Então aí vai ser uma dimensão para além do aspecto da doença, né? E a gente vai tentar conhecer o seu José em todos os seus sentidos. E aí é preciso trazer, né, junto à equipe, essa história clínica. O que existia na vida do seu José antes dessa doença? O que passa a existir? Então é preciso o quê? Uma escuta sensível e ativa, né? E que visa buscar as necessidades e vontades do paciente. Então o assistente social ele vai atuar diretamente com o paciente, diretamente com a sua família e com a rede de suporte social. Que a rede de suporte social pode ser, às vezes, a igreja, porque o Estado tem falha, e aí pode ser a própria política pública da assistência social, da previdência. Então, a gente vai trabalhar em rede interdisciplinar, interprofissional, né? Vamos ter aí um trabalho integrado, talvez com outros hospitais, por exemplo, o desejo do paciente ficar mais próximo do seu domicílio. Ele é de Vitória e está internado no hospital. Então, a gente vai fazer essa escuta e vai tentar, assim, via central de vaga, fazer com que, por uma questão social, ele vá para próximo da sua residência. Talvez com o olhar do serviço social, para que ele consiga uma alta, uma vez que aquele ali atendimento pode ser realizado em casa, com unidade de saúde, ou até uma orientação burocrática de direito, que ele possa ter acesso a um home care via SUS, né? Então, a gente precisa socializar informações, acolher esse paciente, entender a dinâmica familiar, como que é a organização dessa família, entender os vínculos construídos e consolidados, entender esse paciente para além do aspecto biológico, né? O aspecto social ele é muito importante no tratamento e ele traz para a equipe enriquecimento enorme, porque a equipe entende quem é esse paciente, o que ele gosta, o que ele quer, né? E aí, claro, vai ser integrado junto ao fisioterapeuta, junto ao fonoaudiólogo, junto ao terapeuta ocupacional, junto ao médico, né? Então, a importância desses profissionais serem paliativistas, né? E aí a gente vai trazer dificuldades econômicas muito grandes, uma vez que o paciente, se ele tem uma doença ameaçadora à vida, ele vai ter diferenças ali na sua renda per capita. Às vezes ele vai ser o único provedor, e agora? Se ele está no hospital, como que vai ser isso? Então a gente precisa trabalhar com a família várias questões que são muitas vezes burocráticas e depende do serviço social, depende de um laudo médico, depende de orientação concisa, atenciosa, repetitiva, porque muitas vezes a gente vai lidar com idosos que não têm entendimento, então vai ser preciso desenhar sim, vai ser preciso escrever. A gente trabalha junto com a psicologia, por exemplo, que é algo incrível, que é o prontuário afetivo.
é entender que às vezes a Dona Maria é flamenguista, ela gosta de cozinhar, e aí para a equipe, para um atendimento, é importante esse vínculo construir com a paciente, entender o que ela é fora daquele ambiente hospitalar. Então, assim, o foco do serviço social é o quê? Alívio da dor social, né? Fazer com que o paciente tenha o quê? Desejos e vontades dentro do âmbito hospitalar. E aí perpassa pelo atendimento direto ao paciente, pela escutativa, pelo acolhimento, pelas orientações de direitos e também no atendimento aos familiares. Atendimento esses que são inúmeros e que não dá para dizer, né, que a realidade do serviço social ela é dinâmica. Cada caso é um caso, cada avaliação é uma avaliação, e aí não tem como exemplificar, acontece isso e aquilo, né? Às vezes, assim, vai ser um pedido de uma visita fora da regra do hospital que a gente vai autorizar, né? Junto com a equipe, sempre em conversa, entendendo que aquilo vai ser benéfico ao paciente, né? A gente tem caso, por exemplo, em conversa com a nutrição, que às vezes o paciente quer tomar uma Coca-Cola, e tudo bem, porque não vai modificar mais o processo dele. Então, a gente vai sim fazer com que esse paciente tenha acesso a uma Coca-Cola. E, às vezes, ele vai estar com tráqueo aqui. E a gente vai tentar, com a fonoaudióloga, que essa Coca-Cola, pelo menos, ele sinta o gosto na boca dele. Entendeu? Então, a gente vai fazer ações, né? Por exemplo, visita de filhos, né, que às vezes, né, quer muito ver o pai e a mãe, chamada de vídeo. Então, assim, vai ter várias ações ali que visam o quê? Faz com que o paciente ele tenha um acesso a direitos no ambiente público e que isso, de fato, vai fazer com que o alívio do sofrimento dele possa acontecer. Então, o serviço social vai trabalhar aí com múltiplas questões, desde o atendimento direto ao paciente, à sua família e em contato com a rede de suporte, seja ela social ou a rede intersetorial. Ai, você vai falando, eu vou só admirando. Pena que eu só estou escutando, né? Não estou te vendo, né? Mas aí, ouvindo você falar, é interessante como os profissionais que trabalham no âmbito da saúde e na nossa discussão aqui em hospitais são tão engajados. Você é o segundo profissional que eu trago, né, para discutir, já trouxe o Ricardo 2 vezes, e assim, dá gosto de ouvir vocês falarem da prática, da atuação profissional de vocês, e uma atuação por vezes até limitada. O Ricardo deu para perceber que era limitado no sentido, por exemplo, você falou sobre fazer uma análise uma análise crítica da realidade do sujeito. Quem é o Maria, quem é José, qual é a realidade social desse indivíduo, mas muitas vezes dentro do âmbito hospitalar, não sei se essa é a sua realidade hoje, para você fazer essa escuta sensível ao paciente, e aí uma escuta mais de cunho externo, seja conversando com a família, ou até mesmo estabelecendo nessa relação intersetorial em rede, por vezes você não pode utilizar o instrumento da visita domiciliar e a da visita institucional. Ou, nessa realidade, no hospital onde você está, você tem essa vantagem, você consegue, né, realizar, né, a visita domiciliar, conhecer de fato, para além de uma entrevista, a realidade desse sujeito, mais a fundo, a nível de território mesmo. Como que é essa questão, primeiramente? Então, como a minha residência foi no âmbito hospitalar, muitas vezes a gente não faz visita domiciliar. No entanto, o ICEP, a residência do ICEP é o seguinte: nós ficamos 3 dias na área hospitalar e 2 dias na unidade básica de saúde. Então, a gente consegue dar alta àquele paciente e atendê-lo na unidade de saúde. No entanto, esse Jerônimo Monteiro, um paciente que vem da Grande Vitória, não vai ter esse atendimento. Então, a gente solicita ao município de Vitória para dar continuidade a esse atendimento do paciente, né? Sobre a visita domiciliar no âmbito hospitalar, eu acho que assim, ela é possível se a instituição quisesse. Então, aí tem que dizer que é muitos empecilhos que a gente passa, muitos limites, mas, como eu disse, tem possibilidades. Então, eu tenho aí, por exemplo, um paciente que ele é atendido lá em Guaçuí e é de Jerônimo Monteiro, e que a gente vai discutir com a equipe, talvez chamada de vídeo, para mostrar um pouquinho sua história clínica e a equipe dá seguimento, já que a gente não pode fazer visita domiciliar em Guaçuí, porque o município não nos dá um veículo, por exemplo, né? Então, a gente tem vários problemas aí estruturais que vão além do atendimento direto, né? E, igual eu disse, também às vezes, né, eu acho que o Ricardo traz aí também, às vezes a agenda dessa equipe, às vezes o hospital contrata um profissional para poucas horas e aí não está ali integral, então eu sou adepto a equipe ali 24 horas e nem sempre vai ter equipe multi. Então, assim, vai ser vários problemas diários que nós enfrentamos, mas eu acho que assim, não pode parar no limite, né? Eu acho que todo limite tem possibilidades, aí é preciso pensar em conjunto, no coletivo, que nós também do Serviço Social acreditamos, alternativas frente aos desafios para a gente conseguir, de fato, atender esse paciente, uma vez que às vezes não é culpa dele. Então, assim, o serviço social não faz atendimento
atendimento voltado a falar sobre óbito. Mas, às vezes, vai ser preciso articular com a enfermagem e a gente conversar com a família de forma social, de forma da enfermagem, porque, às vezes, o médico não vai querer falar. E aí é um problema que é institucional e que a gente, às vezes, fere um princípio ético. Então, assim, nem sempre a equipe vai estar integrada, né? Nem sempre a equipe vai trabalhar em conjunto. Ela não vai ser multi, cada um vai estar na sua função. E esse não é o objetivo do cuidado paliativo. O objetivo é o quê? Integrado, de totalidade, ativo e multi, né? Então, no Perfeito. hospitalar é difícil visita, tá bom? Tá, respondido. O André Kleins, ele fez uma pergunta aqui, eu não consegui pescar exatamente, o que eu estou rolando aqui nos comentários. Ele perguntou assim, quais parcerias, você chegou a falar sobre alguma parceria, você se recorda? Ele perguntou assim, quais parcerias? Se você não entendeu, eu posso pedir para ele fazer a pergunta se ele novamente, quiser né? falar, mas se for no quesito assim, de formação continuada, por exemplo, nós fomos no município de Iguaçuí, né? Nós atuamos em Jerônimo Monteiro, eu sou especialista hoje, formei na residência, né? Hoje eu atuo em outro hospital, como eu disse no início, né? Eu estou na Santa Casa de Iguaçuí, que também fica aqui no sul do Espírito Santo, mas nós fizemos várias ações de educação continuada, né? E aí a gente, né, fizemos na Praça ali de Jerônimo a Semana do Cuidado Paliativo, né, que é comemorado em outubro. Então, a gente foi para a praça, ferir pressão, fazer ações de cuidado, né, às mulheres, aos homens, às crianças, enfim, e propagar o cuidado paliativo. Fomos convidados para a Unidade Básica de Saúde de Iguaçuí para falar com os profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais. Então, falamos um pouquinho da nossa atuação em cuidado paliativo, né, uma vez que a secretária também tem esse foco, né, na formação continuada, a Juliana, que é assistente social, eu admiro muito, secretária de saúde do município de Iguaçuí. Então, assim, tem a ver com o profissional que está ali naquela pasta, né? Qual é o desejo dele, mas fizemos ações, né, de Instagram, de cuidado paliativo dentro do âmbito hospitalar para ensinar a própria equipe, né? Então, a residência tem um pouco dessa questão de formação. Então, a ação não é só do paciente, é para a própria equipe, é de cuidado com a equipe também, para melhor a gente estar atendendo o paciente. Aí a gente tem o quê? O hall de paliativo, que nós criamos, né? Que seria discutir as pendências dos dias, as necessidades do paciente do dia, para até o final do dia a gente conseguir atingir, né? E a equipe entender, e uma vez que nós éramos ali os especialistas em cuidados paliativos, entender qual é a conduta e dar continuidade, uma vez que a gente não está na instituição todos os dias. Então, assim, pensa em estratégias, reuniões multiprofissional, plano terapêutico multiprofissional. Então, assim, é preciso parcerias, é preciso ir nas unidades. Fizemos um seminário junto ao Hospital Evangélico de Cachoeira Itapemirim, junto com a residência que também existe lá, para falar um pouquinho de cuidados paliativos. Então, assim, as parcerias são inúmeras, nem sempre o nosso gestor vai disponibilizar, então muitas vezes nós vamos gastar sim nosso dinheiro, né? E isso é um problema, mas às vezes também a gente não vai conseguir colocar o cuidado paliativo aí na nossa região sul, então é preciso a gente fazer ações fora ao ambiente hospitalar, ok? Perfeito. Ricardo deixou aqui mais um comentário que ele diz o seguinte, vou falar uma verdade. Infelizmente, a maioria dos hospitais não são para atender as necessidades dos pacientes, mas para atender os funcionários. Tem gente que passa 8 horas no transporte. Isso, Ricardo, é um como problema. sempre, deixando, né, a sua contribuição, que é bem crítica, né? Esse é o perfil dele mesmo. A gente já sabe. A Laura Cassa falando... Quer comentar? Pode comentar. A gente está falando, né, aqui de um ideal, né? Mas o real, ele acontece, e se fosse pensar dentro da nossa Constituição Federal, todo mundo teria acesso ao lazer, trabalho, todo mundo tem? Nem todo mundo tem. Então, assim, é difícil, mas é preciso pensar, é preciso reflexão. Então, assim, não é tudo lindo, tá, pessoal? Aqui a gente está falando de temas, né, oportunos, necessários, no entanto, nem toda a realidade acontece dessa forma, mas cabe ao profissional, né, dentro da sua ética, dentro da sua técnica, buscar sempre o atendimento da melhor forma possível. E aí nem todos os lugares vão atender o cuidado paliativo como eu disse, a equipe ainda precisa de formação e os hospitais precisam entender basicamente o que é cuidado paliativo. Então, por isso que eu também estendo aqui e parabenizo, mesmo diante de vários problemas, o ICEP, né, que criou a residência de cuidado paliativo e aí está fazendo com que várias pessoas, né, tenham acesso à formação para dar continuidade ao atendimento do SUS, do Sistema Único de Saúde. Perfeito. A Laura Castro está deixando um comentário, é um trabalho bonito, o serviço social é muito importante. Ricardo continua comentando que chega às 5 horas da manhã, tem que esperar horas para ser atendido, né, os pacientes, mas o profissional só chega às 9 horas. Atuar com cuidados paliativos é apaixonante. O Aleker Krovis, que está deixando aqui o seu comentário. Deixa eu ver se tem mais algum. Fechou nisso daqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu acho que tem. Peraí.
É porque eu gosto de ler todos. Tem aqui, Eu deixa falo eu bem só... também, galera. Vou falando. Ó, estamos a 1 hora e 5 minutos, tá? Mas eu vou fazer uma última perguntinha para encerrar. Se mais alguém tiver pergunta, pode ficar à vontade que ainda dá tempo. Deixa eu ver. Peraí. O André Klins disse que a Lília comentou sobre as parcerias. Perguntei sobre quais foram. Você falou bastante sobre isso? Aí a Lília falou, né? Parcerias entre nossas profissões para poder atender o último desejo, por exemplo. E aí a Lília disse que na pandemia, por exemplo, tivemos visitas limitadas. O serviço social foi de grande importância nessa fase. Perfeito que a Lília falou do serviço social, eu tinha separado aqui para poder te fazer uma pergunta. Exatamente nesse sentido, eu não cheguei a fazer para o Ricardo, nas 2 lives que a gente fez, não. Ele enquanto profissional da saúde. Vou fazer para você o seguinte, na política de educação, ainda há um processo, eu particularmente não tenho sentido muito isso, que eu estou há 2 meses atuando na política de educação, primeira vez que eu atuo, na minha região eu não tenho percebido isso. Porém, já tive a oportunidade de fazer live e até de conversar com outros profissionais que estão tendo a dificuldade do reconhecimento da comunidade escolar, por exemplo, sobre a importância do serviço social nas escolas. É falado muito sobre o profissional de psicologia, né? E partindo para o rol da terapia, que a gente sabe que não da política de educação, e sim da saúde, profissional inserido dentro desse contexto. Em relação à política de saúde ou a serviço social, é diferente da educação? Há um reconhecimento, uma importância, como a Línia mencionou ali na pandemia, foi demasiado importante a atuação e contribuição desses profissionais. Mas no contexto geral, assim, pós-pandêmico, sem essa discussão de pandemia, por exemplo, há um reconhecimento da nossa categoria na política de saúde, no caso nos hospitais, como nós estamos falando aqui, e de outros equipamentos também dessa política, que você quiser dar ênfase na sua resposta? Sim, Lívia, um reconhecimento dos profissionais de saúde como um todo, né? Não só do serviço social, da enfermagem, por exemplo, que veio o piso aí, que é uma felicidade, por exemplo, né? Mas o serviço social ele teve que se reinventar, né? Pensar, então, a especificidade naquele momento. Então, foi necessário pensar em protocolos, né, POPs, padrões, para a gente, então, convencer ali a gestão de que era necessário, talvez, sim, autorizar uma visita dentro do processo pandêmico, né? Então, o serviço sim, social sim, foi valorizado porque era aquele que atendia diretamente a família. As famílias ficavam ali, né, muito aflitas, ansiosas, tivemos muito óbito, acompanhamento pós-óbito, solicitar município, enfim, né? Autorizar muitas vezes o corpo, né? Procedimentos burocráticos, o serviço social teve que atuar. Então, assim, o serviço social, além dos psicólogos também, né? Que a gente precisa aí ressaltar a importância do psicólogo hospitalar, tivemos sim uma importância no âmbito hospitalar. No entanto, ainda a saúde como um todo, ela é pensada no modelo biomédico, ou seja, no modelo biológico, onde não pensa-se, então, os determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença. Pensa-se voltado, então, à questão biológica, à questão médica. E aí, muitas vezes, os próprios pacientes exacerbam essa questão do médico, sendo que muitas vezes é a enfermagem, serviço social, psicologia, que vai conseguir, de fato, atender tudo aquilo que o paciente precisa, né? Não estou aqui desqualificando, né, a medicina, pelo contrário, estou dizendo que existe algumas dificuldades da sociedade como um todo, no sentido padronizado de dizer que o médico sobressai as outras profissões. Pelo contrário, o objetivo é fazer com que a gente consiga fazer, de fato, integrado, multi, para assim atender as dimensões totais dos pacientes da família, entendendo que nós somos seres sociais e somos multidimensionais, temos várias dimensões, e não é uma doença que nos define, não é uma condição clínica que nos define. Então, a saúde ela precisa pensar no aspecto cultural desse paciente, precisa pensar no aspecto de saúde desse paciente, precisa pensar no aspecto social desse paciente, onde ele vive, o que ele come, como funciona toda a sua vida, porque, de fato, a saúde não é biomédica. Então, querendo ou não, o serviço social está tendo, então, que lutar para se encaixar nesse contexto, para ser reconhecido ainda nesse contexto. Ainda existe muita luta, eu acho que é diário, né? O serviço social é uma profissão, eu recebo na área hospitalar, né? E é muito gratificante da profissão, muito agradecimento, porque às vezes a gente faz o simples, mas para aquela família, para aquele paciente, é muito.
né? Então, assim, a gente recebe muito agradecimento e às vezes eles, né, verbalizam. Nós nunca imaginamos que o serviço social era tão importante. Nós nunca imaginamos que o serviço social tinha um atendimento voltado para o âmbito hospitalar. Entendendo que o serviço social é aquela moça boazinha, entendendo que o serviço social é para dar cesta básica, e pelo contrário, é um trabalho de prevenção, é um trabalho também, né, de que visa a recuperação e visa, então, a proteção integral desse sujeito. Só tem assistentes sociais na política de assistência, somente. As demais não tem, né? É como se não existisse, né? Então é essa luta constante mesmo pelo nosso espaço, né? Uma vez que estamos inseridos em todos variáveis espaços socioocupacionais, né? Mas às vezes vem um trabalho de formiguinha, né? Desse reconhecimento profissional e aí, né, na inserção desse espaço. E aí é uma criticidade que eu quero trazer, a formação à distância, por exemplo, né, que formam profissionais que às vezes não estão, não por culpa, né, aqui não estou dizendo culpabilizando e responsabilizando, mas falando de uma questão estrutural. Como a formação à distância veio para uma questão de mercado e como que está a formação dos nossos colegas, né? Sejam eles ali assistentes sociais, sejam eles enfermeiros, que tem sempre presencial, que é um problema, terapeutas ocupacionais, enfim, profissões que atendem diretamente o sujeito e que faz, às vezes, né, uma aula sem um acesso ao professor. E aí, por isso, mais uma vez, defendemos a universidade pública, gratuita, de qualidade, que tem seus problemas, mas que é a solução. Eu concordo com você. Tem muitos profissionais bons, formados à distância. Eu também tinha uma antipatia, confesso aqui, tá? Por ter essa questão do serviço social à distância, até de encontrar também profissionais no mercado de trabalho formados à distância, confesso e admito isso. Mas no decorrer, né, tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais que foram se capacitando também após a graduação, né? E aí se tornaram grandes colegas, né? Tipo, trabalhando mesmo em conjunto, né, com o mesmo pensamento que nós. Não estou falando exatamente do profissional aqui, da questão estrutural do sistema. Sim, isso eu concordo com você. Eu concordo. Mas essa questão, né? O profissional correr atrás e se capacitar sempre como nós também, né? Somos formados, né, numa federal, graças a Deus. Você se formou na UFES, eu me formei na UF, né? No Polo de Campos dos Goytacazes. Mas aí, como você falou, é processo de capacitação continuado. Isso. Assim como os colegas à distância, né? A gente também tem que estar sempre se capacitando. Pessoal, agradecendo, né, a live. Parece que o pessoal gostou, né? Que bom, parece não, né? Eles gostaram. Eu aprendi muito com você, colega, porque o Ricardo falou lá atrás. Tem gente que nem sabe o que é cuidado paliativo, por exemplo. Ué, eu também não tenho conhecimento global sobre isso, não. Nunca trabalhei na área, mas é como você falou. Vai atuar roupa para onde? Tem que se capacitar, tem que aprender. Então, já tive não sei se um dia trabalharei com isso. Parabenizo, né, a você, os outros profissionais vi aqui, né, que muitos têm experiência também, né, deixaram registrados assim, aqui os seus comentários, entendedores, né, desse tema, mas eu não conheço, aprendi um pouquinho com você e certamente, né, se algum dia tiver a oportunidade de trabalhar com isso, né, se for da vontade de Deus, eu particularmente penso dessa forma, aí eu já sei a quem recorrer. Olha, extremamente esclarecedora, como a Laura está falando aqui, incrível. Fabíola está pedindo aqui o seu contato, Fabíola, colega que está atuando na política de educação também. Pessoal, vamos seguir aí o Ramon, quem não segue, né? Quem quiser falar com ele, né, manda um direct para ele, ou não sei se ele posso passar o seu telefone para quem pedir, Ramon? Está autorizado? Trocar figurinha, que é muito importante, e o objetivo é exatamente esse aqui. Estabelecer networking e repassar cada vez mais a informação, não só para os profissionais de serviço social, outras categorias profissionais e a sociedade civil também. Esse é o nosso objetivo. Sua tia já deixou ali o seu, seu Instagram. Fabíola maravilhosa, excelente explanação. Obrigada, pessoal, pela presença. Ramon, só tenho a agradecer. Que bom que a gente se encontrou naquela situação que você surgiu na minha vida. Deu aula aqui, tá? Você se expressa muito bem. Parabéns. Respondeu todas as perguntas. E ficamos 1h15 já, meu querido. Bastante tempo, hein? Então, assim, é aquela coisa, né? Fala, a gente elabora uma pauta inicial, mas sempre vem surgindo outras perguntas. E o mais importante também é a participação do público, né? Do pessoal aí, com as perguntas, com os seus comentários, seus elogios também, que a gente ainda fica envaidecido, a gente agradece, não é não, Ramon? A Lucimara tinha mandado um recado para mim ontem, tá gravada a live? Ela tá falando o seguinte, deixa eu ler aqui o comentário dela. Parabéns, muito esclarecedor, estou na Santa Casa de Vitória. Legal, e tenho muitos pacientes paliativos. Olha que bacana.
Ramon é top, queremos parte 2. Se tiver material para disponibilizar, Lucimara está precisando de você. Adiciona ele no Instagram, Lucimara. O EPCR foi até sobre dor total, e aí eu falo um pouquinho de serviço social, mas foi no ambiente geral, né? Então eu posso disponibilizar também, que é o termo de conclusão da residência, né? Perfeito. Então, Lucimara, perfeito. Está registrado, você faz contato com ele. Alex Frisso, né, também está assistindo aí. Grande Alex aí, se fazendo presente. Então é isso. Muito obrigada. Vou passar a palavra para você para as considerações finais. Quer deixar um recadinho final? Alguma mensagem? Fica à vontade, Ramon. Queria agradecer a todas e todos, né? Dizer que é muito prazeroso e orgulhoso para eu estar aqui. Como eu disse no princípio, eu fiz em homenagem ao meu pai, cuidados paliativos, eu sou apaixonado por essa área. Que todos possam, de fato, receber os cuidados paliativos pelo SUS, caso necessitem, né? Que possam receber os cuidados paliativos de forma ativa, total, em consonância com as suas necessidades. E eu termino a live em homenagem a todos os pacientes, né, em cuidados paliativos, né, aqueles que passaram por mim, aqueles que passaram pelos colegas, enfim, e que nós possamos, de fato, ampliar os cuidados paliativos para todas as regiões do nosso país, né, que é um direito, é um dever do Estado, no entanto, ainda temos muitas dificuldades. E eu finalizo dizendo, novamente, a frase de Cicely Salles, que foi a precursora do cuidado paliativo pelo mundo, que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Que possamos todas receberem um cuidado digno até a sua morte. Obrigada, grande colega. A Laura está perguntando se a live vai ficar gravada, com toda certeza. Todas as lives que eu faço, eu deixo gravadas aqui. Exatamente esse é o objetivo. Levar informação para todo mundo. Então é isso. Assistente social de Ana Monteiro presente, Alex Frisso, Fabíola falando que arrasou. Muito bom, Ramon. Obrigada mais uma vez, meu grande parceiro, meu grande colega, e vamos continuar trocando figurinhas, se Deus quiser. Continuamos na luta. Sempre. Pessoal, muito obrigada, tá? Uma boa noite a todos e todas, e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau. Tchauzinho, até a próxima.